Olá, Julie Marie aqui, de volta essa semana olhando para o céu com vocês, identificando sobretudo o trânsito da Lua, o movimento que a Lua está fazendo, que fase que vai se dar essa semana, para que a gente possa, diante dessa informação astrológica e astronômica, conseguir organizar o nosso espaço interno, o nosso estado emocional. A Lua é o nosso único satélite, ela fica girando em torno de nós enquanto juntos giramos em torno do Sol. E esse movimento dela, de constante movimento, faz com que a gente tenha toda semana uma oportunidade de compreender que novidade energética ela nos traz, né? A Lua todos os dias está agindo e ativando o céu de alguma forma. Mas quando ingressa uma nova fase, a gente tem todo um novo contexto emocional grandioso, potente, para a gente conseguir levar consciência à nossa alma, né? Conseguir conviver com a nossa sensibilidade da maneira mais luminosa possível, né? Lembrando que sensibilidade é poder. Então agora a gente está com a Lua crescendo no céu, a gente teve ela nova, Sol e Lua no mesmo signo, e agora no dia 5 de agosto vamos ter o ingresso da Lua no signo de Escorpião, marcando então o início da fase crescente. Só revisando aqui, que eu já contei para vocês, sempre que se dá uma fase crescente é uma fase minguante, a gente está falando de um momento de uma certa tensão entre o Sol e a Lua. Eles formam um ângulo de 90 graus, que a gente na astrologia identifica como sendo um ângulo de desafio, de tensão, em que precisa acontecer algum tipo de entendimento porque existe algum tipo de ruído. E esse ruído, nessa semana, com o Sol em Leão e a Lua no Escorpião, a gente entende que se dá de uma maneira que, na verdade, para mim é pura poesia, né? Porque a tensão entre o Sol em Leão e a Lua em Escorpião, essa quadratura, entendendo que ela está crescendo a Lua, né? Então é uma oportunidade para a gente parar um pouco e entender nesse caminho, nesse processo, o que pode ser melhorado, resolvido, para que a segunda parte do caminho rumo à Lua cheia possa se dar de maneira ainda mais potente, levando o estado emocional para a sua mais alta performance. E essa Lua crescente, então, com o Sol em Leão e a Lua em Escorpião, indica para mim um momento de imensa capacidade que a gente ganha de levar luz nas nossas sombras. Né? O ciclo leonino ele é um ciclo luminoso, ele é um ciclo onde a gente se sente muito ativos no reconhecimento do nosso poder, do nosso merecimento, da nossa capacidade, né? A gente tende a se sentir mais merecedores e ao mesmo tempo é um momento em que a gente precisa entender que o tamanho da luz é sempre o tamanho da sombra. Né? Então o Escorpião chega também para evidenciar que esse é um momento não só de reconhecer as luzes, mas de reconhecer as sombras, no sentido de levar consciência até elas, de levar a luz do Sol até elas. Né? Então não se pode seguir na máxima potência olhando só para as luzes, é preciso entender que a máxima potência vem justamente da iluminação das sombras. Então essa é uma semana em que a gente precisa ter essa coragem, né? e essa criatividade, porque Leão e Escorpião juntos são imensamente criativos, né? Um vai identificar o que é lugar, né, de inconsciência, ou seja, um lugar até de um certo incômodo, uma dor, um lugar onde a gente não consegue se sentir poderoso diante daquilo, a gente se sente, pelo contrário, às vezes mais temeroso de enfrentar certas emoções e sentimentos, e Leão vem com a coragem de levar a luz até ali com toda a generosidade leonina, entendendo que todos somos luz e sombras, né? Todas as nossas luzes e sombras nos habitam, então elas são sagradas. Se vem de nós, é sagrado, não importa se é a luz, não importa se é a sombra. Então é uma semana muito oportuna, né? No sentido da gente compreender o valor de acessar aquilo que em nós precisa ser resolvido, precisa ser devidamente reverenciado, acolhido, amparado, curado, transformado, transcendido, para que a gente possa seguir adiante. Sem dúvida, a gente está falando também de uma semana que propõe a introspecção para que tudo isso possa acontecer, né? Leão é um signo para frente e para cima, né? De máxima potência, de conexão com o mundo, é o Sol, né? Ele ilumina, ele projeta, ele toca tudo. E o Escorpião é a máxima conexão com a profundidade interna, para dentro e para baixo. Então, entenda que essa questão da lua crescente passa por para fora e para cima e para dentro e para baixo. Que lugar é esse, né? Onde eu consigo me manter ativo na vida, percebendo as oportunidades, meus talentos, minhas conquistas, meus poderes, mas que ao mesmo tempo eu consiga me recolher para que toda essa força ativa, confiante também seja empregue dentro de nós. Então é uma semana que
promove o movimento ou pede o movimento de introspecção, que no meio de um ciclo leonino não é o que se fala, né? Se fala de extroversão. Então, esse é um momento, sim, para conseguir conduzir essa luz leonina internamente, para dentro de nós, levar luz para dentro de nós. De novo, corajosamente, né, com muita valentia, iluminar por dentro. Então, não é fácil. Acho que é talvez um dos momentos, um dos trânsitos lunares que pessoalmente eu acho mais emocionantes, mais bonitos, mais poderosos, né? Quando a gente leva luz nas nossas sombras. E o ciclo leonino, ele é um ciclo muito pessoal, né? Onde a gente olha pra gente, onde a gente se dá o direito de nos enxergar, né? De direcionar as nossas atenções para nós, de modo a nos tornarmos a melhor versão que podemos ser para os outros. Então, é muito importante entender, né, o valor de num ciclo que trata e fala e exalta a si mesmo, o Escorpião chegar evidenciando a necessidade de que certas cirurgias espirituais precisam ser feitas internamente, né, na nossa profundidade, na nossa profundeza. E isso tudo, de novo, não é fácil, né? Eu sou uma grande escorpiana Sol, conjunção com Plutão na casa 8. Eu sei que o acesso às sombras não é o que existe de mais aprazível, porque a gente vai estar diante do que muitas vezes nos coloca em vulnerabilidades, mas é exatamente isso, né? Da sua vulnerabilidade virar a sua força. Há quem acredite que essa frase foi de Freud, dita por Freud, eu amo essa frase. Então, da sua vulnerabilidade virar a sua força, né? São dois signos fixos de controle, então é importante, né, desaguar, liberar, libertar, deixar vir à tona o que a gente pode estar querendo controlar, e para que isso possa ser transcendido e compreendido. Então, só dando, né, uma finitude ao que eu estou dizendo, para a gente concluir esse vídeo, é essencial que se encontre meios que te permitam acessar as suas questões enquanto você se sente nutrido, amparado e fortalecido. Né? Então, não é para Dona Emi, né, nossa avó mestra da Cláudia, dizia que o escorpião precisa lembrar que já existe anestesia para toda cirurgia e o resultado é o mesmo, ou até melhor. Então, quando eu falo de anestesia, eu falo de tudo aquilo que, enquanto você visita as suas sombras, ao mesmo tempo te ampara, né? Eu uso muitos óleos essenciais, eu uso muitos cristais, eu uso as práticas ritualísticas que eu sinto que me conectam constantemente com o meu poder, ainda que eu esteja em processo de eventual desgaste emocional por conta desse enfrentamento, né, do que precisa ser resolvido. Então o processo fica muito mais gostoso, o processo fica muito menos desgastante, ele se torna um processo de equilíbrio entre a minha doação para o que eu tenho que resolver e a maneira como eu me nutro diante disso, né? Então, tomar muito banho de sol, né, um ciclo leonino, olhar para a luz, né, fazer muito exercício físico, né, para conseguir botar para fora, para conseguir extravasar, para conseguir retomar, né, uma vitalidade que lembre que a gente sempre pode fazer tudo de maneira luminosa, de maneira confiante e lembrando do nosso merecimento em nos sentirmos cada dia melhores, né, com a nossa própria experiência de vida. Para isso, só levando a luz na sombra. Certo, amores? Boa semana para todo mundo. Fiquem bem. Beijo.